No episódio de hoje tem OCC e as stablecoins, poupança de carbono e o blockchain contra o feminicídio. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No começo dessa semana, o mundo das criptomoedas ou das moedas digitais, virtuais, foi virtualmente agraciado com uma nota, uma carta interpretativa, como diz aqui no artigo da CoinDesk, que eu coloquei para vocês aí o link na descrição do episódio, informando essa carta do OCC, que é o escritório do controller da moeda nos Estados Unidos, informando os bancos e associações de savings, de economias, que eles podem participar em redes de verificação como nós independentes ou utilizar stablecoins para iniciar e liquidar pagamentos. Essa é uma notícia que vem no momento, se você está acompanhando as notícias em geral nos Estados Unidos, é um momento controverso, com toda a questão da eleição e da tentativa de golpe no começo agora do ano, mas é uma notícia que traz um certo respiro para os bancos americanos, que obviamente estão vendo os demais países, a gente já falou aqui de China, França, Ucrânia, tem vários países que estão se movimentando em direção ao uso das CBDCs, e os Estados Unidos, apesar de já ter algumas exchanges operando com o chamado stable dollar, não tem um programa, ou não tinha um programa nacional que os colocasse em pé de igualdade ou de competitividade com esses outros países. A gente falou aqui recentemente de CBDCs em vários contextos com os nossos convidados do Block Talks. Se você não ouviu, volta aí alguns episódios para trás e dá uma conferida. E papo comum, ou volta constantemente nesse contexto a discussão de um arcabouço jurídico, legal, regulatório, que seja condutivo aos negócios digitais. E, porque é uma das maiores, se não a maior economia do mundo, os Estados Unidos, ao colocar de pé uma regulação que é condutiva aos bancos regulados operarem em redes de stablecoins dessa maneira, começa a criar aí um arcabouço jurídico /legal /regulatório que permite os Estados Unidos voltarem a estar em pé de igualdade com países como a China, que continua anunciando novidades no espaço das moedas digitais, CBDCs e afins. O documento do OCC ele identifica que as redes com nós validadores tendem a ser mais resilientes que outros tipos de redes de pagamento, ou seja, mais seguras, mais à prova de falhas ou de incidentes de segurança. E, obviamente, coloca nas costas do setor privado, como é típico dos Estados Unidos, que se mobilize para resolver esses desafios. Então, equiparando aí, quase que essas redes de stablecoins com outras redes globais, como a SWIFT, por exemplo. Então, assim, na nossa análise, é um movimento interessante. Isso vem acompanhado de uma mudança na regulação
Financial Crime Enforcement Network, que foi uma mudança drástica para as exchanges de cripto sobre Know Your Customer, conheça o seu cliente, e que teve um período de 15 dias de comentário curto, né? 15 dias é um período curto para uma regulação que muda tanto, sem a consulta aberta com os participantes da indústria. E isso também gerou um certo backlash. Então, aparentemente foi dado com uma mão, tirado com a outra, e aí o mercado agora está se acomodando e reagindo a essas duas situações. A gente vai continuar acompanhando, como é de costume, isso é de grande interesse não só dos nossos ouvintes, né, mas dos nossos colegas de indústria também, para entender se isso é uma tendência nos Estados Unidos, como é que isso fica para os demais países que seguem mais ou menos aí a cartilha norte-americana. Quem viveu, ou quem nasceu e viveu no período brasileiro de hiperinflação, deve se lembrar de campanhas dos bancos públicos brasileiros incentivando os pais a criarem cadernetas de poupança para os seus filhos, para eles terem ao longo da vida algum tipo de patrimônio sendo acumulado timidamente durante os anos, né? E, obviamente, no Brasil as coisas mudaram, evoluíram, diversos planos econômicos trouxeram o Brasil onde estamos hoje, e com a entrada de alguns conceitos na economia, parece que essa tendência de quando o filho nasce, o avô abre uma poupança, o pai abre uma poupança, as coisas mudaram. Obviamente, poupança hoje é uma modalidade de proteção para o patrimônio que não protege nada, né? E, obviamente, a gente está vendo conceitos como o dos tokens e das criptomoedas cada vez mais permeando o vocabulário do investidor, e também a preocupação com a pegada de carbono e movimentos pró-sustentabilidade. E essa nota que eu trago aqui para vocês, esse drop aqui, é muito interessante. Então, conta aqui de um empresário paulistano, que o filho nasceu agora recentemente, e ele, ao invés de abrir uma caderneta de poupança para o seu filho, ele fez um investimento, deu de presente para o filho recém-nascido tokens de créditos de carbono que são registrados em blockchain. Então aí é um mix de sustentabilidade com tokenização, né, com uma nova modalidade de economia, né, de poupança. Né? Então a arquitetura desse investimento é interessante. Ele garante a neutralização da pegada de carbono do filho, né, que foi doado, que recebeu a doação desses créditos, representando o seu consumo até os 20 anos de idade. Tem aqui, vocês podem ler uma cartinha muito interessante do pai, direcionado para o filho, muito legal. E isso vem também como uma indicação de uma tendência, mas é também, na minha opinião, a coroação, né, do token Moss Earth, que foi recentemente listado aí em algumas grandes exchanges. É um token de uma fintech ambiental brasileira, a Moss, né, que obviamente demonstra aí várias preocupações, né, um investimento mais rentável, uma pegada de carbono, né, compensatória com um investimento desse tipo, né? Então é muito interessante. Aí tem um comentário aqui da Moss no papel do CEO, o Luiz Adaime, né, que projeta aí o Brasil como um grande player em crédito de carbono, como é a Arábia Saudita, por exemplo. Né? Então é interessante a gente ver essa mistura de tendências, né? Interessante ver a aplicação de blockchain numa situação que seria quase que ocupada totalmente por um incumbente, que é a história das cadernetas de poupança. Mostra a preocupação dos pais novos, né, com as próximas gerações em relação à sustentabilidade, o que efetivamente é um mecanismo importante, né?
E, obviamente, a gente vai tentar trazer aqui o Luiz para contar um pouco da MOS para a gente. O que o artigo explica sobre a MOS é que esses créditos eles são convertidos no token MCO2, que representa 1 milhão de hectares de floresta, né, e compensa a emissão de carbono através do reflorestamento e manejo sustentável de madeira. Durante a pandemia, houve um registro de um crescimento em violência doméstica familiar de cerca de 35%. Isso num contexto em que as pessoas são obrigadas, por conta da pandemia, a ficar em casa, é um número muito grave, em cima de um número já muito grande no Brasil, né? É um dos problemas mais graves da sociedade brasileira, né? E, obviamente, com esse contexto de reclusão doméstica, piorou, né? Você tem mais reclusão doméstica, aumenta também a violência doméstica, né? Obviamente, com a falta de investimento, a gente teve também alguns desmontes de rede de atendimento e denúncia, que foi sancionado pelo governo federal. Então, obviamente, isso reduz bastante a habilidade de reportar e se proteger desse tipo de violência, né? E complica ainda mais uma situação de fragilidade que já existe, né? Agora, no Brasil, a gente teve, por iniciativas da sociedade civil, algumas boas novidades nesse cenário, apesar da notícia ser ruim, né? Elas têm surgido, por exemplo, com a ONG da Think Olga, que utiliza um bot, o isa.bot, para ajudar orientando, né, e com ferramentas de tratamento, de endereçamento nos casos de violência. Inclui um botão do pânico para emergências, né, para a mulher poder acionar no caso de uma emergência. E em Recife tem uma startup chamada Mete a Colher, que tem o Tina, que é um atendimento online que já atendeu aí centenas de milhares de mulheres em situação de risco. Tem também o projeto Justiceiras, reunindo voluntárias de vários setores, mas tem aí médicos, advogados, assistentes sociais que trabalham na orientação para mulheres em situação de risco doméstico. E a Justiceira, só no primeiro mês de atuação, segundo o artigo aqui, pegou aí 15% dos casos em situação emergencial, onde 49% das mulheres nunca tinha feito uma outra denúncia, ou seja, foi a primeira vez que as mulheres se sentiram à vontade de fazer uma denúncia desse tipo, né? Tem o projeto Todas por Uma, que foi criado pelo Matheus Diniz, em resposta a uma experiência pessoal traumática. Esse app aí ajudou a mapear a localização de vítimas e disponibiliza como se fosse um anjo, né, uma pessoa de confiança que recebe diretamente os pedidos de socorro. Em 3 meses já tem 5.000 usuárias no Brasil inteiro. E o artigo finaliza aqui com o projeto Glória, que usa uma combinação de blockchain com inteligência artificial e analytics. A ideia aqui é, obviamente, achar soluções para a quebra do ciclo da violência, mas já tem 20.000 mulheres e meninas já beneficiadas só em 2020. O setor público ainda tem o Disque 180, tem um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil também para servir para algumas dessas questões. E não está no artigo, mas a gente já trouxe aqui, se você quiser, está num Block Talks mais antigo, o Botão do Bem, que também registra as chamadas, né, e os acionamentos em blockchain, e está pensado para proteger não só as mulheres que trabalham, né, que moram em casa e têm situação sensível, mas também idosos que talvez morem sozinhos ou morem com alguém e tenham alguma suspeita de violência. O Botão do Bem é uma peça de hardware, é um botão físico, e está ligado através de internet para poder acionar também a proteção. Então é interessante ver que
cada vez mais a gente está vendo não só a aplicação de tecnologias em situação, né, de risco como essa de violência doméstica, mas uma resposta consistente da sociedade que já não mais aceita esse tipo de violência. Então, se o poder público se eximiu dessa responsabilidade, a gente está vendo algumas ações específicas, né? Mas obviamente a gente tem que continuar exigindo tratamento igualitário da sociedade para todo mundo. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.